O Vale Agrícola de hoje navega pelas águas do Rio Tubarão, em direção a uma fazenda de produção orgânica. Mas aqui não são frutas e verduras, e sim camarão. A gente tenta buscar uma produção com sustentabilidade, que tenha todos os pilares, né? Social, ambiental, político, territorial e econômico. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor, mas que também pode inspirar e informar você da cidade. E nesta edição também é destaque. Você já ouviu falar no butiá? Essa fruta muito comum nas matas gaúchas está passando por melhoramento genético e em breve promete ganhar valor comercial. Claro que você vai querer aquele butiá ideal, que ele seja mais produtivo, né, que a característica da fruta seja atrativa, né, que ele seja mais doce, não seja tão ácido, tenha menos fibra. Vamos falar do sorgo na produção de grãos. Agricultores estão implantando no pós-cebola e fumo. E corremos atrás de tecnologia. Desde tecnologia de saber a plantabilidade do sorgo, de época de plantio, de população. A maior festa agrícola de Santa Catarina para comemorar a colheita da cebola está chegando. E vamos trazer uma reportagem especial que conta a história da produção no país e na região de Ituporanga, conhecida pela qualidade. Eles ficam admirados que a gente produz cebola em condições tão úmidas. A primeira pessoa a plantar cebola foi uma mulher, com medidas de semente em caixinhas de fósforo. E com um capítulo curioso que mudou para sempre a comercialização. E vai ter receita neste clima, uma sopa perfeita para dias mais frios. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola cheio de informação para você está só começando. Este é um ano de valorização dos grãos. Soja, milho e feijão têm bom valor de mercado. E você vai conhecer agora mais um deles que está começando a ganhar espaço. O sorgo, um excelente aliado na hora de fabricar a ração. De longe, a quadra marrom parece até terra virada, mas é chegando perto que a gente começa a ver os cachos e as características peculiares da lavoura de sorgo. O grão tem origem na África e hoje é um dos 5 cereais mais cultivados no mundo, atrás apenas do arroz, trigo, milho e cevada. Esta lavoura fica no município de Ituporanga e faz parte de um projeto de incentivo à produção, desenvolvido por uma agropecuária. Nós começamos com o projeto do sorgo no início de dezembro, vendo a necessidade de implantar uma cultura de safrinha, de pós-cebola e pós-fumo. E a gente correu atrás aí de sementes que teria disponível no mercado e corremos atrás de tecnologia. Desde tecnologia de saber a plantabilidade do sorgo, de época de plantio, de população, de disco de plantio, adubação e todos os tratamentos necessários para a cultura do sorgo. Aqui na região, o sorgo encontrou terreno fértil literalmente. Tanto as áreas de cebola como o tabaco são de alto investimento e por isso é meio caminho andado. E olha que uma das características da planta é produzir mesmo em condições pouco favoráveis. A explicação está na raiz. É usado em muitas regiões, em solos onde é que falta, vamos dizer, opções de cultura para safrinha. Em solos, às vezes, que causam muita erosão, é usado também por causa do sistema radicular agressivo. Ele desenvolve bem, ele germina bem, ele tolera bem, ele aguarda uma condição favorável para a germinação. Esse foi um ponto forte que a gente viu no início. Outra questão é que, como ele é uma cultura bastante tolerante a estresse hídrico, ele veio enroladinho, né? Ele veio sofrendo bastante com a falta de água, mas quando choveu, ele abriu e soltou a panícula com qualidade, conforme vocês estão vendo essas panículas aqui. Nas terras de cebola foi feito o plantio direto, já nas de fumo os mulchões foram desmanchados. As máquinas são as mesmas usadas no plantio do milho ou soja, precisando apenas adaptar a bandeja específica para o sorgo. E como já são terras bem corrigidas, foi aplicado apenas o nitrogênio na cobertura. A gente teve um pouquinho de problema também com o residual dos herbicidas na cultura do fumo.
Mas demais, a gente fez controle de pragas, que ele também dá lagarta igual milho, né? Fizemos controle de erva daninha com os herbicidas que tinha possibilidade no mercado, de uso pré-emergente. E trabalhamos com 2 tipos de material de sorgo. O sorgo com tolerância somente à aplicação da atrazina e também o sorgo que veio com antídoto, né? Que pode ser aplicado um outro herbicida chamado dual, né? Para controle de erva daninha. A principal vantagem é a rotação de culturas com o uso de uma gramínea. O que o produtor faria numa área dessa se ele não tivesse o sorgo? Ele ia fazer uma cobertura de solo com milheto ou com capim-sudão, ou se ele quisesse ter um objetivo com grão, ele trabalharia com soja ou com feijão, ou poderia plantar a cultura do milho. A cultura do milho, na safrinha, ela tem tido muito problema por causa do ataque de cigarrinha, que é uma característica que o sorgo não tem problema com ataque de cigarrinha. Outra vantagem é o ciclo do sorgo. Ele é um ciclo de 120 dias para a maturação fisiológica dele. Então, adianta bastante para o produtor conseguir preparar o solo para plantio da próxima safra de cebola. No caso da cultura do fumo, como o produtor tira a maior parte do fumo dele até final de janeiro, ele consegue implantar o sorgo e tem sucesso na lavoura porque o sorgo pode ser plantado até um pouco mais tarde. A expectativa nas áreas é colher entre 40 e 100 sacos por hectare. Aqui a gente tem uma boa formação de panícula, né? Ela formou bem o cacho, né? E o sorgo tem uma característica positiva também, que se ele ficou uma planta mais rala, ele emite perfilhos, né? E esses perfilhos também produzem panícula, conforme vocês vejam na lavoura. Aqui a gente tem mais ou menos uma população que deve estar em torno de 210 a 220 mil plantas por hectare. Então a gente tem em torno de 210 a 220 mil cachos, né? Essa lavoura aqui a gente estima, pela coloração do grão, começando a ficar avermelhado, que a gente vai ter colheita dela mais ou menos daqui 20 a 30 dias. Existem basicamente 5 tipos de sorgo com diferentes finalidades: para silagem, pastejo, biomassa, vassoura e este próprio para grãos. Neste caso aqui, o pé é um pouco mais baixo, não passando de 1,70, o que diminui o risco de acamamento. Aqui na região de Ituporanga, toda a produção deve ser destinada à ração em uma granja de suínos. E o valor é determinado pela saca de milho, 90% do valor. O sorgo é uma ótima opção para você fazer uma substituição ou compartilhar até na ração, no caso com o milho, né? A gente buscou aqui um sorgo que tem menos índice de tanino, né? Que é uma substância que dá um amargo no grão, mas ele pode ser usado, o sorgo hoje tem aumentado muito o plantio no Brasil todo, para outros animais, para gado, para frango, animais domésticos, né? Então tem aumentado bastante o plantio, justamente por essa safrinha às vezes ser um tempo muito curto, e a gente ter tido muito problema de clima com relação à falta de chuva e tal, ele tem entrado muito bem nesse mercado. É de cair os butiás do bolso. Se você mora no sul, com certeza já ouviu esta expressão. Esta fruta faz parte da história dos gaúchos e está passando agora por um processo de melhoramento genético. Você conhece esta fruta aí? Amarela, fibrosa, docinha. Esse é o butiá. É fruto dessa palmeira aí, nativa da América do Sul e que se apresenta em cachos. O butiazeiro ele ocorre desde a região central, ali na região de Minas Gerais, né? E se estende até o Uruguai e algumas partes da Argentina e Paraguai. Aqui no estado nós temos cerca de 8 espécies do butiazeiro, né? E sendo que a que a gente mais trabalha aqui agronomicamente é o butiá odorata. A odorata é essa aqui, com cachos e frutos menores. Mas aqui neste pomar demonstrativo da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul são 120 plantas. Aí vai se achar cachos maiores, plantas a recém na primeira floração e outras ainda pequenas, cujos cachos poderão chegar a 40 quilos. O normal é 5 quilos. O butiá e o Rio Grande do Sul têm uma relação de longa data. Diz a lenda que o gaúcho usava bombachas e andava pela mata. Quando encontrava alguns frutos de butiá, os guardava no bolso para comer depois. Aí quando se assustava, vinha aquela frase: "Me caiu os butiá do bolso". O fato é que, apesar do dito popular, o fruto agora quer sair da mata e ganhar os pomares comerciais do estado. Até então, o butiá é coletado, o que se acha em mata nativa, no chão. Mas aqui neste pomar a situação é outra.
Este é o único lugar onde se sabe exatamente de onde veio cada planta. Na mesma propriedade fica um viveiro com mudas de procedência assegurada, todas produzidas pelo projeto de melhoramento genético do butiá. A pesquisa é conduzida pelo agrônomo Adilson e pelo biólogo Gilson desde 2006. É uma planta que tem um potencial muito grande de produção de frutas, né? Que muita gente já conhece, né? E também é uma planta ameaçada, né? Então a ideia inicial do projeto era conciliar a questão da conservação dessa espécie, muito ameaçada, com a questão econômica. E com isso, né, fomentar então, atividades de conservação através do uso econômico da planta. A palha do butiazeiro era utilizada para fazer colchão e perdeu espaço comercial com a entrada da espuma. Aí muitos produtores se desmotivaram e para extrair a fruta precisavam de licença ambiental. A alternativa seria formar pomares, mas esbarrava na germinação. O butiá tem esse caroço dentro e dentro dele está a semente, que demora para nascer. Um problema que tinha, um gargalo, era a produção de mudas, onde devido à dormência que essa fruteira possui nas sementes, né, levava em torno de 2 anos para começar a germinar, né. E então, através da pesquisa, nós conseguimos obter um protocolo em que em 3 meses nós teríamos então dando início à produção de mudas. Esse processo ocorreu em laboratório, com germinação controlada. Os pesquisadores pegam a planta mãe e geram os filhos dela, os progênies, com características semelhantes. As mudas com 3 meses vêm para este viveiro onde tem umidade e clima controlados. Por ano são umas 3.000 mudas. O butiá ele tem várias facetas, assim, né? Se for para o aspecto de conservação, né? Quanto mais variabilidade tu tiver, melhor. Sabendo a origem desse material, né? Sabendo a espécie, então até para conservação é importante tu saber a procedência. Para a finalidade de uso da fruta, claro que tu vai querer aquele butiá ideal que ele seja mais produtivo, né? Que a característica da fruta seja atrativa, né? Que ele seja mais doce, não seja tão ácido, tenha menos fibra. E também tem um outro aspecto do butiá, né, que é a questão dele ser uma planta também ornamental, que pode ser usada no paisagismo. O butiazeiro leva de 4 a 7 anos para produzir. Tem manejo simples por ser nativo. A pesquisa vem observando pragas antes não vistas, para dar suporte a quem quiser implantar um pomar. Um exemplo é a broca, que mata a planta. Tanto no campo como aqui no viveiro, estão começando a aparecer algumas pragas, né, que na área natural não se observa ou não ocorrem, né, mas que em áreas em que começa a adensar, né, quando começa a haver muita produção, começam a ocorrer. Nós vamos ter que, em algum momento, nós vamos ter que começar a utilizar alguns tratos para que o cultivo, né, a área cultivada tenha uma viabilidade. As mudas não são vendidas. Quem tiver um butiazeiro e acha que ele tem boa qualidade pode entrar em contato para multiplicar mudas. E quem quiser mudas para implantar um pomar também. Do butiazeiro podem vir derivados como sucos e polpa e artesanato. Dá para ganhar dinheiro com butiá. Em Santa Catarina, né, o pessoal já está com uma fase um pouco mais adiantada do que aqui no estado. Eles já processam a polpa, já tem produtos como sorvete, picolé e outros subprodutos oriundos da polpa do butiá, né, que já são comercializados, né. As últimas décadas, né, as áreas de butiá têm sofrido, né, com bastante redução, substituição das áreas naturais por lavouras, né, por silvicultura, plantação de arroz, soja, né. A própria, às vezes, pecuária afeta um pouco a regeneração do butiá. Então, assim, a gente tem perdido muitas áreas, né? E agora, mais recentemente, né, o pessoal está enxergando o butiá de uma forma diferente, não só do aspecto de ambiental, de conservação, mas também pelo esse potencial econômico que ele tem, né? E agregar as duas coisas, né?
Daqui a pouco a gente entra no clima da Festa da Cebola. Vamos contar a história da produção no país e também em Ituporanga, maior região produtora das Américas. A plantação começou com uma mulher lavoura na Coivara, com medidas de caixinha de fósforo. Vigésima sexta Expofeira Nacional da Cebola, de 7 a 10 de abril em Ituporanga. Alok, Diego e Victor Hugo. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo. Luan Santana. É culpa da morena. Maiara e Maraísa e muito mais. Aí eu pego e fico todo. Compre já seu ingresso, acesse blueticket.com.br. A 26ª Festa Nacional da Cebola espera por você. Que cheirinho bom! Amor, comprei o fogão de lenha da Fornos Freitas com chapa vitrocerâmica que a gente tanto queria. Além da tecnologia alemã, tem visor vitrocerâmico para ver a lenha queimando, armário superior e ganchos para pendurar. Comprei pelo site www.fornosfreitas.com.br. Lá tem todos os modelos e valores e atendimento pelo WhatsApp 49 3425 2516. Adorei, amor! No campo, tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção. E o Sicoob faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Sicoob, somos feitos de valores. Ituporanga, aqui em Santa Catarina, é conhecida como a terra da cebola. A região abastece o mercado nacional por praticamente 4 meses do ano. A parte curiosa é que essa história começou com uma mulher em medidas de caixinha de fósforo e em uma reviravolta bem interessante que colocou o município como referência no país. Tá vendo essa imagem de Nossa Senhora de Lourdes? 33 metros, mais de 300 toneladas. É uma promessa de colocar Ituporanga na rota do turismo religioso brasileiro. Mas esta cidade, cortada pelo rio Itajaí do Sul, já tem fama no país por outro feito. É do interior que vem o título de capital da cebola e onde sai o bulbo de melhor qualidade do país. São mais de 800 famílias envolvidas, como a do seu Ademar, morador da localidade de Rio do Norte. Cebola aqui é assunto de pai para filho. Olha, por incrível que eu pareça, não queria falar a minha idade, mas passou de 50 anos que eu já planto cebola. Uns 2, 3 anos nesses intervalos acho que não plantei, mas eu sou um dos pioneiros aqui da região que planta cebola sim, né? A gente está aprendendo a cada ano, né? Acho que ainda não aprendi tudo não, tenho muito que aprender. Este daqui é o condimento mais consumido no mundo. Há indícios de que fazia parte da dieta pré-histórica. Os egípcios também tinham adoração por cebola. Os bulbos eram enterrados junto com os faraós por representar a eternidade. Menos perecíveis do que outros alimentos, fácil para transportar e com bom crescimento, elas ganharam ao longo dos séculos papel de protagonismo. O Daniel, extensionista da Epagre em Santa Catarina, já dedicou muitos anos para descobrir mais sobre esta história, inclusive da chegada do bulbo ao Brasil. A cebola chegou com os portugueses, que já eram tradicionais produtores e consumidores de cebola lá na Europa, né? Era um produto que tinha bastante aceitação nas navegações para melhorar, né, a comida. Também era uma maneira de você ter uma vitamina C que se conservava, né, por muito tempo, diferente de outras frutas e hortaliças. A cebola e o alho têm essa característica, então ela chegou junto com o descobrimento e a produção com uma característica mais de venda para outras regiões foi no Rio Grande do Sul, aquela região que é até hoje tradicional produtora de cebola, e aqui no litoral de Santa Catarina, de maneira mais específica na ilha de Santa Catarina e na região de Laguna.
As fotos antigas mostram o início desta produção, sempre nas proximidades dos portos, com a intenção de abastecer os navios. A cebola da ilha de Santa Catarina começou a ficar bastante conhecida já pelos navegadores, né? Porque ela tinha uma boa qualidade. Com a chegada dos açorianos e madeirenses, a produção começou a crescer e a ilha de Santa Catarina passou a fornecer cebolas também para outras regiões do país. Nos anos de 1800 já se encontram muitos registros de venda para a capital do Império, que era o Rio de Janeiro. Vendedores de cebola eram reconhecidos por manter uma certa elegância e carregar a cebola assim. E foi a chegada dos imigrantes alemães na primeira metade do século que impulsionou ainda mais a produção. Eles colonizaram aquela região próxima à ilha de Santa Catarina, né? Os municípios de Angelina, de Rancho Queimado, de próprio São Pedro de Alcântara, no sul do estado também, Braço do Norte, várias regiões, e tiveram contato com os colonizadores, os moradores, né, que já estavam ali com os açorianos, e adotaram então a tradição de cultivar cebola, a troca, né, de informações culturais que aconteceram entre essas comunidades, e a cebola foi uma das, digamos assim, transferências, né? Outra etapa importante neste processo foi a abertura de estradas que ligaram o litoral ao centro do estado, principalmente para o transporte da madeira. E a cebola pegou carona neste caminho. E ninguém melhor para contar sobre isso do que a dona Iraci, nora da primeira mulher a plantar cebola de forma comercial em Ituporanga, lá na década de 40. Existia a plantação de cebola, mas era uma cebola que ela dava em bloco. Dava assim 5, 6 cabeças de cebola. Então começou que ela comprou uma cartela, como ela dizia, na farmácia do senhor Urias Miller. E semeou, e com a semeadura, nasceu os pés, ela plantou. Aí ela também dizia que poderia plantar para dar o bulbo plantando, daria semente. E começou a vender. Naquele tempo era vendido numa caixinha de fósforo. E o plantio das mudas não era nem um pouco simples. Esse apetrecho aqui, que é um pauzinho, era feito assim, pegava, era furado a terra, a gente colocava a mudinha da cebola. Era plantado salteada a cebola, por causa que para se limpar, carpinar, como se diz, tinha que passar a enxada. Então era na largura de uma enxada. Nós plantamos um ano que a gente mais ou menos contava assim, sabe? Ainda fazia uns montinhos, tudo de 100 mais ou menos, eu botava para ver. Nós plantamos 250 mil assim de pés de cebola. Era muito? Era muito, 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 muito. Era arrancada a cebola, não era como hoje, já que cortam de estalo, né? Era colocada tudo, a cabecinha com cabeça e a palha uma por cima da outra, cobrindo, né? Com a mesma organização, a cebola era levada toda para o rancho para depois enrestar. E sabe como a cebola daqui começou a ganhar o mercado nacional? Dona Iraci conta que foi em um caso de sonegação de impostos. Queria comprar a cebola, como elas eram enrestadas, ele levava banha para São Paulo para vender, só que o imposto era caro. Então ele disse que ele ia camuflar, ele botou a cebola ao redor dos galão, né, de banha e foi para São Paulo. Qual foi a surpresa dele quando chegou em São Paulo? A banha não teve aquele valor, mas a cebola teve, né? De lá para cá, Ituporanga ganhou não só São Paulo, mas também o resto do país e se tornou, com outros municípios vizinhos, a maior região produtora de cebola das Américas. A média fica acima dos 28 mil quilos por hectare, com produtores chegando até a casa dos 60. Diferentes variedades, assistência técnica pública e privada, um mercado milionário. E isso tem muito a ver com a instalação da Estação Experimental de Ituporanga, na década de 80.
tanto no desenvolvimento da cultura, como tecnologias para produção, espaçamento, irrigação, produtos para aplicação, como no desenvolvimento de cultivares. Então, desde a década de 80, a Epagre é protagonista em cultivares que são plantados na nossa região. Por 20 anos, o cultivar bola precoce, um cultivar lançado pela Epagre, foi o mais plantado no sul do Brasil, não só em Tuporanga, né? E ele tem sido substituído gradualmente. Hoje o cultivar mais plantado no sul do Brasil é a Vale Sul, um cultivar também desenvolvido pela Epagre. Em 30 anos já foram desenvolvidas quase 30 cultivares diferentes e o time é de peso. São 10 pesquisadores só aqui na estação. Na parte de tratamentos para cebola, produtos para aplicação, fungicidas, podritões bacterianas, controle do vírus, pragas na cultura da cebola, sobretudo o trips da cebola, produção orgânica de cebola, controle de ervas daninhas e toda a parte de pós-colheita também. E tá vendo este cenário que torna a região tão bela? É também o maior gargalo da produção. Poucas horas de sol, principalmente na produção de mudas e muita, mas muita umidade. É constante na estação experimental, vêm pesquisadores de fora do país e eles ficam admirados que a gente produz cebola em condições tão úmidas. Uma região como a nossa, que chove em torno de 1.400 milímetros, é bem fora, vamos dizer assim, da curva do que se produz cebola no mundo. Em geral, se produz cebola mais em regiões mais áridas, mais secas, né? E isso faz com que a tecnologia, o conhecimento dos produtores tenha que ser muito maior, sabe? A maior umidade representa a maior incidência de doenças e uma menor possibilidade de adensamento. Ou seja, se em outras regiões mais áridas os agricultores chegam a colocar 900 mil pés em um hectare, aqui não passa de 350 mil. E na cebola não tem segredo para a cultura da cebola, né? Cada planta de cebola vai produzir um bulbo e o bulbo comercial é um caixa 3, um caixa 4. Então, o nosso objetivo é desenvolver híbridos com características do sul do Brasil, casca, ciclo, e que suportem o maior adensamento, que o nosso agricultor consiga colocar 500, 600, 700 mil plantas por hectare. Então, aí a nossa produtividade já vai dar um salto praticamente, e acredito que possa dobrar a nossa produtividade, né? Outro desafio é o constante aumento nos custos de produção. O Gelson é agricultor e hoje participa também da associação que trava verdadeiras batalhas no setor. No momento agora a gente está buscando bastante e até com atenção a respeito das normas trabalhistas, né, que foi uma questão que aflige, bastante. Também temos a questão da falta de herbicidas, né, no mercado, aí, que precisa desmistificar a questão de que a grande propriedade tem que ser tecnificada, tem que ser qualificada. Não, a pequena propriedade tem que se tecnificar, vai ter que buscar inovação também. E isso vai ser um fator-chave e eu acho que até definitivo para a agricultura familiar, para o pequeno produtor permanecer na atividade. Mas tem quem prefira o caminho inverso de toda esta tecnologia. É no galpão atrás de casa que o Jair faz questão de trançar a cebola, assim como era feito lá no começo. Olha, Aline, é uma história lá do começo da minha vida. Eu com 10 anos, 12, por ali assim, eu já ficava, porque naquele tempo nós enrestava a cebola, não era vendida com solta, né? E meu pai me botou a enrestar, me ensinou a enrestar e estou hoje aí, ó, fazendo o resto como antigamente, né? Eu laço ela, tá vendo? Ela não abre, tá vendo? Ela fica sempre presa uma da outra, tá vendo? Aí agora eu coloco as fitas. Daí eu abro uma perninha para cada, que são 3 pernas, então uma fita para cada perninha dessa, né? Tá vendo? Ela vai sempre dar. Agora vai 3 de novo, tá vendo? A palma é só o reforço para ela ficar forte, né? Porque às vezes tem gente que quer sair andando com ela por a cidade para se exibir, né? E pode ela arrebentar, e assim não, assim ela está reforçada, né? A produção é pequena, meio hectare, mas o capricho e o cuidado não. Essa cebola só leva esterco. Os bulbos são cuidadosamente armazenados em estaleiros, sempre com a raiz para baixo, até serem enrestados e incluídos com outros produtos orgânicos em cestas de consumo sustentável. Entre os grandes e pequenos produtores, a intenção é a mesma, tornar a produção mais sustentável e que esta cebola continue gerando renda e qualidade de vida por várias gerações.
Eu acho que foi uma boa causa que foram para a cebola, porque muitos, a vida mudou bastante, né, para o agricultor. Nós, com uma carga de cebola, nós compramos uma Belina 0 quilômetro. Vê? Era muito dinheiro. Muito dinheiro, e ainda sobrou dinheiro. Porque a gente pegou um gosto pela coisa e também assim, ó, não sei se é pelo carinho que eu trato a planta, deu certo, né? Mesmo no orgânico, que é tão difícil, né? Já pensou a pessoa sair com a restinha assim na mão, desfilando pela cidade? É legal, né? E ainda neste clima de festa da cebola, vai ter a receita da semana. Uma mistura simples e perfeita para os dias frios. E vamos falar da produção de camarões orgânicos no sul de Santa Catarina. Irmãos estão transformando a fazenda com a criação em cativeiro, recriando o ambiente natural do crustáceo. Do que é feita a cooperação? É feita de união. E do que é feita a união? Essa é feita de confiança. Confiança é este bem valoroso que, com o tempo, torna-se ainda maior, mais forte e produtivo. E a gente sabe bem disso, porque já são 50 anos que cultivamos a confiança dos associados, clientes e colaboradores como nosso maior patrimônio. Cooperativa Cravil, 50 anos. Uma história de confiança. Você já imaginou qual é o seu lugar no mundo? Um local que te conecte às suas raízes, que te inspire liberdade e abrace seus sonhos, que te presenteie com a experiência mais marcante da sua vida. Conheça as Chácaras Lamartina. O seu lugar no mundo. A qualquer hora do dia eu tomo meu chimarrão, com a viola de ouro, erva pura do rincão. Colhida e industrializada, mantendo o padrão e a essência, viola de ouro, o sabor é duradouro, tem o verde da querência. A suprema, a vácuo, a tradicional e a sem açúcar. Viola de ouro, dá prazer e não desgosto. Nativa de qualidade, um chimarrão bom de verdade. Até no ronco tem gosto. A produção orgânica tem crescido no país porque traz produtos mais saudáveis, tem uma consistência diferente. Mas camarão orgânico, você já ouviu falar? 2 irmãos do sul de Santa Catarina estão usando o conhecimento de sala de aula para embarcar nesta produção. A nossa reportagem começa assim, pelas águas do Rio Tubarão. Entre a doce e a salgada da Lagoa do Imaruí, em Laguna Sul de Santa Catarina, fica a fazenda dos irmãos Antônio e Abdon. O gado está por ali, mas o forte da produção está dentro destas lagoas. É camarão e camarão orgânico. E esse é o diferencial da fazenda hoje. A gente tenta buscar uma produção com sustentabilidade, que tenha todos os pilares, né? Social, ambiental, político, territorial e econômico. A gente pegou assim, vamos botar um pouco de camarão na fazenda e vamos olhar. Aí a gente conseguiu produzir camarão sem ração. E até então eu ficava naquela dúvida, camarão sem ração. Será que não está mais próximo do camarão orgânico? Já a gente foi pensando nessa ideia, né? A fazenda foi comprada pelo avô deles na década de 70. Por muito tempo foi destinada apenas à criação de gado. Foi nos anos 90 que teve um incentivo do governo do estado para a produção de camarão em cativeiro e os tanques foram escavados. Então tiveram diversos órgãos participando, a EPAGRE, SIDASC, a própria Universidade Federal de Santa Catarina e também todos os stakeholders, né, que seriam os investidores, os empresários. E então a fazenda ela ingressou nesse projeto
Essa produção ela teve um auge em 2004, chegou a produzir 4.000 toneladas no estado de Santa Catarina. E após 2004, digamos que chegou ali no final do ano de 2004, teve um problema que foi a mancha branca, que foi o síndrome da mancha branca, que é um vírus, WSSV. E esse vírus, ele praticamente devastou a produção. Teve uma quebra, chegando aí índices hoje de o estado de Santa Catarina produzir 300 toneladas. A produção tinha parado completamente até 2018. Depois da faculdade de agronomia, os irmãos, que são gêmeos, decidiram começar a pesquisar sobre a produção de camarões orgânicos, que tem uma regra básica: não dar ração, que é um alimento artificial, e recriar ao máximo o ambiente natural do crustáceo. A gente tem as características do solo, que seria a fertilidade do ambiente. A biodiversidade marinha, aquática, né? Porque laguna tem um complexo estuarínico, né? A gente tem 3 grandes lagoas, a gente tem influência do rio Tubarão, que traz água doce, a gente tem influência da Boca da Barra, que traz água salgada. Então essa mistura de água doce, água salgada, essas características do solo, as algas, todo o plâncton, o bentos, que são o alimento que o camarão encontra no fundo, e isso dá característica ao camarão para se assemelhar ao camarão nativo. Normalmente a gente trabalha 6 meses, porque a gente está num clima subtropical, e então começa a safra para a gente início de outubro e finaliza em final de maio. É como se aqui a água fosse temperada. De um lado tem a do rio, que é doce, e do outro a água salgada da lagoa. Para abastecer os tanques é preciso entender de maré. A salinidade que se busca é entre 15 e 20 gramas por litro. Só que no mar a salinidade é 35, que seria um pouco mais alta, que isso não teria essa condição de estuário. Porque se tivesse essa salinidade muito alta, não consegue crescer todo esse alimento que cresce aqui nessa nossa condição. A lua cheia é um papel muito importante, porque daí ela traz uma água bem salinizada, né? E isso, com a água do mar, tu vem um inóculo das algas marinhas. Então essas algas marinhas crescem aqui dentro. Então isso também seria uma parte digamos, do cardápio desse camarão, né, que ele vai se alimentar. Então a gente pensando em alimentação natural, a gente vê como se fosse uma pirâmide. E a base dessa pirâmide seria as algas, porque elas vão fornecer toda a alimentação para o que vem depois, que seriam o zooplâncton e toda a alimentação natural, né. O solo é composto por turfa, que vem da decomposição de vegetais ao longo dos séculos. O povoamento é feito depois do inverno com uma espécie exótica, originária do Equador e que se assemelha bastante às características do camarão nativo. Um dos diferenciais desse sistema de produção é a baixa densidade, aproveitando melhor o alimento natural do viveiro. Aqui são utilizados de 5 a 7 camarões por metro quadrado. Em sistemas convencionais, a população pode chegar a 500 camarões nesta mesma área. Normalmente, em sistemas convencionais, tu não tem restrições quanto a antibióticos, fertilizantes químicos, rações transgênicas. Então, como a gente trabalha no sistema orgânico, a gente tem que excluir esses elementos, né? Faz monitoramento diário, que seria a qualidade de água, né? Medição de oxigênio dissolvido, temperatura, salinidade, transparência, alcalinidade, são vários parâmetros, né? E a gente faz, então, tem o diário, tem o semanal e o quinzenal. O semanal seria a biometria, para a gente acompanhar o crescimento do camarão, por meio da tarrafa, né? E o quinzenal seria a análise de qualidade de água mesmo, fazer as amostras de água dos viveiros e levar para o laboratório. O insumo em fazenda de camarão vai dar entre 60% a 70% do custo de alimentação, nas fazendas convencionais com ração, né? Então a gente exclui esse custo. Só que daí a nossa produção é menor. A despesca é parcial em busca dos camarões maiores e sempre frescos. A fazenda já conseguiu o selo de produção orgânica e busca alternativas para agregar valor. Porque não é um camarão para ser vendido numa esquina, numa praça, num vendedor de rua, né? É um camarão que é para estar nos melhores restaurantes, sendo apreciado por um pessoal que quer saber o que está comendo, da onde que vem, como é que é produzido, que água que é, que solo que é. E ele também está no processo de indicação geográfica, a gente também participa, eu e meu irmão participamos desse processo. Então esse camarão laguna, ele é característico da nossa região. Então é aquele lance do terroir. Ele só vai ser camarão laguna produzido em laguna, tanto da pesca como do cultivo. Apesar de já ser referência na produção, os irmãos querem mais e por isso vão voltar para a sala de aula, para o mestrado em aquicultura.
cada um com uma especialidade diferente dentro da carcinicultura orgânica e microbiologia. Porque a gente sabe, né, o camarão ele cresce no estuário. Ele se reproduz no mar, mas ele cresce nas lagoas, né? O camarão ele migra para dentro das lagoas e ele cresce dentro das lagoas. E isso é o ciclo dele, né? O ciclo de vida. Então, se a gente conseguir chegar no ambiente próximo da lagoa e talvez usar algumas tecnologias aí, vamos dizer, algumas ferramentas para te dar mais segurança, talvez colocar outros organismos no ambiente, porque eu acho isso muito interessante, poder trabalhar também com peixe, talvez com ostra. Os resultados de laboratório sobre o camarão devem chegar em breve. O que se sabe é o que se vê e o que se prova. Nosso camarão ele tem uma coloração, pigmentos, que isso é oriundo do fitoplâncton que tem aqui. Isso gera que a gente chama de antioxidantes, né? E em termos de sabor, eu digo que ele é um camarão que ele é mais tenro, né? Não é um camarão que a gente diz que é meio borrachado, que o pessoal às vezes desmistifica muitas fazendas de camarão, né? O sabor é gosto de algas, né? É outro produto. Digamos que é um camarão vegano, né? Os camarão melhor do mundo. Esqueça tudo o que você já ouviu falar sobre sopa de cebola. A receita que vocês vão aprender agora é simples e extremamente deliciosa. Confere! Olá, meu nome é Poliana, eu sou chefe do Festival Gastronômico da 26ª Expofeira Nacional da Cebola. E hoje eu vim ensinar para vocês uma preparação que vai ter no nosso cardápio disponível na Expofeira, que é a sopa de cebola. Vamos lá? Primeiro a gente vai pegar 4 cebolas grandes e descascar elas para cortar elas em tiras. Então agora já acabamos de cortar nossa cebola. Agora a gente vai dourar ela em 40 gramas de manteiga. Agora a manteiga já derreteu e vamos botar nossa cebola para dourar. Enquanto a cebola está caramelizando, a gente vai começar a cortar o pão, que é para fazer a tampinha da nossa sopa. Pode ser qualquer pão de forma, que estiver em casa, um pão congelado. A gente vai cortar ele em cubinhos e botar ele para dourar, fazendo croutons. Forno pré-aquecido em 200 graus, a gente vai colocar até ele dourar, que vai dar aproximadamente 10, 15 minutinhos. E na metade desse tempo a gente dá uma mexidinha para ele ficar dourado de todos os lados. Nossa cebola agora já está bem douradinha, já está começando a pegar no fundo da panela. Então agora a gente vai deglaçar esse fundo com vinho branco seco. Cerca de 30 ml, mais ou menos. Agora a gente deixa ele ferver um pouquinho até ficar em ponto de xarope, para esse álcool evaporar. Para a água da nossa sopa, ao invés de só usar água normal, eu preparei um fundo escuro de boi. Aqui dentro tem água, ossos de boi, tem cebola, cenoura, pimenta do reino em grãos, tem também folhinhas de louro e alho. O ideal é deixar ele preparado na noite anterior e deixar cozinhando em fogo brando, sem ferver muito. Aí agora a gente vai coar e usar esse líquido para fazer a nossa sopa. Eu vou tirar cerca de 2 litros para essa quantidade de sopa que a gente está preparando. E agora é deixar ela reduzir, engrossar, incorporar o gosto com essa cebola por cerca de 30 minutos em fogo brando. Ela não precisa ferver muito, deixa ela curtindo aqui. A gente também vai acertar o sal e acertar a pimenta depois. Agora a nossa sopa já está com o tempero acertado, já ficou fervendo por 30 minutinhos e já vamos servir ela no nosso bowl. Para finalizar ela,
A gente vai pegar os croutons, que já ficaram douradinhos, e vamos fazer uma tampa de croutons aqui em cima. Agora a gente pega um queijinho colonial ou pode ser um queijinho mussarela que tiver em casa e vamos ralar por cima e depois levar ao forno para dar uma douradinha e derreter esse queijo. Então agora a nossa sopa já está pronta, o queijinho já está dourado por cima. Chegou a hora de degustar. Para quem não sabe, essa é uma sopa que veio passando de geração em geração para minha família. Várias mulheres tuporanguenses também relataram que faziam essa sopa na sua casa. Então eu trouxe a receita para vocês e chegou a hora da gente degustar ela juntos. O pãozinho, a cebola, o queijo. Para mim, tá aprovada. Espero que vocês gostem, façam em casa e depois contem pra gente se vocês gostaram. Até mais! O programa de hoje está chegando ao fim. Se você quiser ver ou rever alguma das reportagens, é só acessar o nosso canal do Facebook ou do YouTube, que a gente vai postando ao longo da semana. Tenha dias produtivos de trabalho, a gente se vê. Até mais!